Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão de Santo Tomás de Aquino e da Virgem Maria, sede da sabedoria, sobre nós nessa noite. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Nanine e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto um tanto polêmico, que é o Sínodo da Amazônia, né? Então, o meu objetivo hoje vai ser explicar esse sínodo de uma maneira um pouco sucinta, ou seja, o que a gente tem do sínodo até agora, e oferecer uma resposta a todo esse alvoroço que se criou pelas notícias de que agora a igreja ia permitir que homens casados fossem ordenados, que mulheres assumissem ministérios que antes elas não assumiam dentro da igreja e etc. Então, muito bem. Então, em primeiro lugar, cabe aqui explicar para vocês o que é um sínodo, né? O que vem a ser um sínodo. Então, pelo parágrafo 342 do Código de Direito Canônico, o sínodo do bispo seria uma assembleia entre diversos bispos escolhidos ao redor do mundo, que se reúnem em determinados tempos para promover a estreita união entre o Romano Pontífice e os bispos, para auxiliar com seu conselho ao Romano Pontífice na preservação e crescimento da fé e dos costumes, na observância e consolidação da disciplina eclesiásticas, e ainda para examinar questões que se referem à ação da Igreja no mundo. Então, basicamente, o sínodo ele é uma reunião de alguns bispos, né, ao redor do mundo, que tem como principal objetivo auxiliar o Romano Pontífice, ou seja, o Papa, na missão de pastorear a Igreja. O sínodo ele foi criado, nessa instituição sínodo, pelo Papa São Paulo VI em 1965, durante os trabalhos finais do Concílio Vaticano II, para auxiliar justamente então o Papa, partindo do pressuposto de que a solicitude de um bispo não é somente na sua diocese, mas para todas as dioceses do mundo, para toda a igreja ao redor do mundo, para todas as igrejas no plural. Então se crê o seguinte, que um bispo, ele não é somente bispo da sua diocese, ou seja, a sua preocupação não se refere somente à sua diocese, mas também cada bispo ele deve ter uma preocupação com todas as dioceses do mundo inteiro. Então o trabalho pastoral de um bispo, ele se exerce principalmente na sua diocese, mas de alguma maneira também em todas as dioceses do mundo. Isso tem uma certa raiz bíblica, né? Ou seja, a gente vê os apóstolos, por exemplo, que fundavam as igrejas ao redor do mundo, e eles sempre tinham uma certa preocupação com as demais igrejas. A gente, por exemplo, vê um exemplo disso no Sínodo de Jerusalém, né? Onde os apóstolos se reuniram para discutir alguns assuntos que geravam dúvidas ao redor das igrejas que até então se tinham sido fundadas. E muito bem, então o sínodo é justamente essa instituição do Papa Paulo VI que visa auxiliar o Papa no seu trabalho de pastorear a igreja inteira. O sínodo ele é dividido em 3 partes, né? Ou seja, a gente tem uma parte preliminar, a gente tem a reunião do sínodo em si, e a gente tem uma parte posterior ao sínodo. Na fase preliminar, o que acontece? O Papa ele vai convocar o sínodo. No caso, o sínodo da Amazônia foi convocado pelo Papa Francisco em 2017, no Peru, quando ele estava fazendo uma visita pastoral lá. E então o Papa Francisco, ele, dada as necessidades de evangelização da Amazônia, ele viu então por bem convocar esse sínodo. Depois da convocação do Papa, a gente tem uma elaboração de um documento que vai ser encaminhado para todas as dioceses com algumas perguntas a respeito da necessidade pastoral da igreja. Então esse documento já foi elaborado.
E aí vem uma outra parte que são as respostas que são encaminhadas então para a Santa Sé. E dessas respostas, uma comissão do Vaticano ela senta e ela vai elaborar um documento a partir dessas respostas, que é o que a gente tem, que saiu na semana passada, o Instrumentum Laboris. O Instrumentum Laboris, então, ele seria como que um agrupamento de todas essas respostas que visam oferecer, então, ao Sínodo dos Bispos um norte, né, um norteamento. Então, dentro do Sínodo dos Bispos, eles vão pegar esse instrumento Laboris, ou seja, numa segunda parte, então, que é o trabalho do Sínodo em si, eles vão pegar esse instrumento Laboris, vão ler ele e vão estudar em cima dele quais as propostas que podem ser assumidas e algumas outras propostas que possam surgir durante a reunião dos bispos que também podem ser assumidas. Do instrumento Laboris para o documento final que encerra o sínodo, há um grande espaço de tempo e que esse instrumento Laboris ele pode ser aproveitado num todo, ou seja, ele pode chegar no final do sínodo e praticamente todo o instrumento ele foi aceito pela igreja e vai ser assumido como missão pastoral. Ou pode também acontecer de que nada do instrumento Laboris seja aprovado pela igreja. Então o que a gente tem agora concretamente é o instrumento Laboris. Pode ser que o Papa ele pegue esse instrumento Laboris e ao final ele diga assim, eu não quero que nada disso seja assumido pela igreja. Ou pode ser que o Papa pegue alguns pontos ou todos os pontos. Então assim, não há motivo para alvoroço, a princípio, somente pela emissão do instrumento Laboris. Não há. Né? Ou seja, é só um documento que vai guiar o trabalho do sínodo. E então, depois desse instrumento Laboris, vem o sínodo em si. E o sínodo em si, então, vai debater sobre o instrumento Laboris, sobre outras questões. E ao final, ele é elaborado um documento com as conclusões do sínodo. Desse documento final, o Papa ele vai dar uma resposta. Se todo o documento for aprovado pelo Papa, ele passa a ser considerado magistério autêntico do Romano Pontífice. Se parte do documento somente for aprovado, então vai ser feita uma revisão até que o Papa aprove. E aí esse documento final aprovado, então, faça parte do magistério. Aqui uma alteração na forma de trabalhar que até então vinha sendo assumida pela igreja. Então, antes você tinha esse início, né, do sínodo, que é o pré-sínodo. Depois você tinha o sínodo, depois você tinha o pós-sínodo, e lá no final do pós-sínodo, às vezes anos depois, vinha uma exortação do Papa, aí sim a voz do Papa, para então dar uma voz final ao sínodo, né? Ou seja, para dizer o que vai ser assumido pela igreja e o que não vai ser assumido pela igreja. Então agora o Papa Francisco, visando facilitar e agilizar o trabalho do sínodo, ele lançou então, se eu não me engano, no ano de 2018, no ano passado, uma constituição apostólica chamada Episcopalis Communium. E entre algumas coisas que foram alteradas do que até então a igreja vinha fazendo dentro do sínodo, foi justamente essa alteração em relação ao documento final, né, que é uma forma de agilizar todo o trabalho do sínodo. Depois então de falar sobre o sínodo em si, a gente precisa fazer alguns apontamentos em relação à questão da Amazônia. Veja que a evangelização da Amazônia é uma tarefa urgente da igreja. A igreja vê como que várias lacunas que precisam ser iluminadas pelo evangelho. Então, é um assunto urgente a ser tratado. E o Papa então convocou o sínodo para iluminar essas brechas que a gente tem em relação à evangelização da Amazônia.
Então, por exemplo, um dos grandes problemas da Amazônia é justamente que algumas comunidades ribeirinhas, elas têm uma presença de missa anual, ou seja, há uma missa num ano e depois o padre só vai conseguir ir lá celebrar uma missa daqui a um ano. E às vezes fica-se anos sem ter a celebração da Santa Missa. E sem ter a celebração da Santa Missa, como por consequência somente um sacerdote ele pode ministrar o sacramento da penitência, também ficam-se anos sem o sacramento da penitência. E também, por consequência isso, como somente o sacerdote pode administrar a unção dos enfermos, somente um sacerdote pode administrar o sacramento da crisma, também ficam anos sem a unção dos enfermos, anos sem a crisma, várias pessoas morrem sem o acompanhamento da igreja. Então a igreja precisa olhar com carinho para essa realidade e dar alguma resposta concreta. E é lógico, é evidente que dentro dessas respostas concretas pode surgir sim a ordenação de homens casados. A gente já vai falar um pouco melhor sobre isso. É interessante que quando o Papa veio ao Brasil, foi perguntado para ele na entrevista da Globo o que ele apontava como fator determinante para a perca de fiéis católicos aqui no Brasil. Veja que essa conta aqui não é muito exata, né? Porque se fala de perca de fiéis católicos, mas se você for pôr na ponta do lápis, está aumentando os fiéis católicos. O que está diminuindo, né, no último censo que se teve é a porcentagem. Ou seja, os protestantes são minoria, então eles conseguem evangelizar algumas pessoas e a porcentagem aqui ela é afetada. Mas se a gente pegar na quantidade total, a quantidade total tem aumentado de fiéis católicos no Brasil. Mas enfim, foi questionado o Papa Francisco sobre isso e ele falou da realidade que ele teve uma certa vez, se eu não me engano foi na Argentina, conversando com uma mulher, por que ela deixou de ser católica? E essa mulher então respondeu para ele que ela deixou de ser católica porque a igreja não estava presente na realidade dela. Ou seja, a gente tinha várias igrejas, comunidades protestantes de fundo de quintal, de garagem, né, que em cada garagem se abre uma, e a gente não tinha a presença da igreja católica. Então essa ausência da igreja começou a criar naquela comunidade uma forte presença dos protestantes. Então veja que a igreja precisa dar uma resposta em relação a isso, a esse problema, principalmente presente na Amazônia, onde por dificuldade de locomoção, os padres ficam anos sem ir em uma determinada comunidade. E também por dificuldade de locomoção, essa comunidade não consegue ir até o padre. Então muito bem, então a igreja procura oferecer essa luz. Também entra na questão do sínodo, a questão do desmatamento da Amazônia, a questão da evangelização dos indígenas, e assim vários problemas que estão mais relacionados também à questão política, mas também alguns que estão relacionados à questão da evangelização desses povos. Então muito bem, dito isso, eu quero oferecer uma última resposta justamente sobre alguns pontos polêmicos que surgiram do instrumento Labores. Então veja que eu não vou comentar muito sobre o instrumento Labores, porque ele não é ele é um documento que quer dizer absolutamente nada. Ou seja, ele só vai reger ali as discussões do sínodo, mas que provavelmente muita coisa daqui do instrumento Labores seja rejeitada, né, no final de tudo. Mas eu queria pegar alguns pontos, e principalmente o ponto da ordenação de pessoas casadas. Então vamos lá, alguns pontos. A gente fala no instrumento Labores, se fala no instrumento Labores, por exemplo, de oferecer ministério a algumas mulheres que antes não eram oferecido pela igreja. Aqui o negócio é meio confuso, porque você não sabe quais ministérios que vão ser oferecidos, mas que também é uma necessidade da igreja de uma maior valorização do papel da mulher no processo de evangelização. Então, se há um passo que pode haver um problema aqui, pode haver uma solução também por outro lado. Porque a gente sabe, e eu acho que qualquer pessoa pode perceber isso,
que a nossa igreja ela é formada em sua maioria por mulheres. Você vai à missa, por exemplo, em Dia das Mães, o padre chama as mulheres para subir, as mães para subir lá no presbitério, e parece que a igreja fica vazia. Então você vê que a maior parte da nossa igreja, a maior parte de pessoas que frequentam a nossa igreja é formada por mulheres. Então assim, cabe aqui colocar a mulher, inserir essas mulheres no processo evangelizador da igreja. Então, se por um lado pode ser uma coisa positiva, no sentido assim de inserir essas mulheres na missão da igreja, pode ser também um lado negativo que vem daquela teologia da libertação marxista, que quer clericalizar as mulheres. O Papa já falou contra esse clericalismo feminino em algumas entrevistas, né? Então, por exemplo, o Papa já descartou, e isso já foi descartado também por São João Paulo II, a possibilidade de ordenação de mulheres como um sacramento, né? O sacramento da ordenação ser conferido a mulheres. Então, o Papa já descartou isso. Então, vai se estudar para ver como que a mulher pode ser inserida nesse papel de evangelização da igreja. Também algumas coisas em relação à liturgia, uma enculturação litúrgica, que em alguns aspectos pode ser positivo, em outros eu vejo como totalmente negativos. É fato que o instrumento Labores ele tem uma forte presença de uma teologia da libertação no sentido marxista da coisa. A boa parte do instrumento Labores, boa parte das propostas que vem para esse lado. Mas veja, que aqui também não quer dizer que a equipe do Vaticano que formulou o instrumento Labores seja marxista. Não quer dizer absolutamente isso. Mas quer dizer que boa parte das sugestões que vieram para o Vaticano também tiveram essa influência. Então, assim, o instrumento Labores tem algumas coisas positivas e algumas coisas negativas, que certamente vão ser rechaçadas pelo Papa. Também se fala, falando das questões positivas, se fala, por exemplo, de alguma presença maior da igreja no meio dos índios, principalmente para iluminar certas realidades indígenas que estão em desacordo com o Evangelho. A gente tem aquele caso clássico no Brasil, que algumas tribos indígenas consideram crianças com alguma deficiência, ou se a criança nasce gêmea, como sendo uma maldição. E aí eles tendem a enterrar essas crianças vivas. Né? Então é necessário a luz da igreja, a iluminação da igreja sobre esses aspectos. Por fim, para mim não me alongar muito no vídeo, tinha muita coisa para falar sobre o instrumento Labores. Eu gostaria de oferecer uma reflexão sobre essa questão da ordenação de homens casados. Veja que o negócio não é o fim do mundo se acontecer. Por que não é o fim do mundo? Porque vira e mexe, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, os papas costumam conceder a alguns anglicanos convertidos, principalmente a anglicanos convertidos, que já são casados, né? A igreja já reconhece o sacramento do matrimônio na vida deles, então que já tem esse sacramento do matrimônio, a igreja então às vezes concede a esses homens que exerciam o ministério presbiteral nessas igrejas anglicanas a possibilidade deles serem ordenados aqui na igreja católica. Então houve um caso, por exemplo, do Papa Bento XVI, de uma comunidade inteira anglicana, né, ter os presbíteros anglicanos ordenados pela Igreja Católica. Então veja assim, para essa realidade concreta da Amazônia, a gente tem duas soluções. Poderia aqui acrescentar mais uma. Ou a gente tem um incentivo vocacional dentro da Amazônia para que surjam mais sacerdotes que possam suprir a ausência de padres nessas comunidades ribeirinhas. A gente pode oferecer um trabalho missionário da igreja de uma maneira maior do que vem sido oferecido atualmente, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Regional Sul 1, um trabalho missionário da igreja na Amazônia, mas então ampliar esse trabalho missionário da igreja. E por fim, a gente pode oferecer como resposta a isso, ordenar certos homens casados
que já trabalham, já atuam na igreja, que tem, por exemplo, um renome dentro da comunidade, que são homens piedosos, a gente pode oferecer essa resposta e há sim a possibilidade do Papa oferecer. Mas o que é importante a gente entender é o seguinte: até agora não se tem nada. Pode ser que surja essa proposta, pode ser pode ser que se confirme essa proposta, como pode ser que seja totalmente rejeitada. Mas é importante a gente confiar sempre no julgamento do Papa, né? Então o Papa, no encerramento do último sínodo, ele disse assim: "E como ousei dizer isto a vocês no início do sínodo, era necessário viver tudo isto com tranquilidade, com paz interior, mesmo porque o sínodo se desenvolve cum petro et sub petro, e a presença do Papa é garantia para todos." Ou seja, o sínodo acontece com Pedro e sob Pedro. E a presença de Pedro é garantia da fé da igreja. Então confiemos nas palavras de nosso Senhor, que confiou a Pedro também o pastoreio da igreja, que confiou a Pedro a chefia, a pedra de alicerce da igreja. E vamos confiar que Pedro não permitirá que o erro impere na sua igreja. Também confiar na presença de Jesus na sua igreja, ele que é a cabeça da igreja e que jamais permitirá que algo aconteça nessa igreja sem que seja a vontade dele. Então, confiando na presença do Papa, confiando na presença de Jesus Cristo, cabeça da igreja, a gente deve confiar que tudo que for decidido nesse sínodo vai ser segundo a vontade de Deus e sob a proteção e a guarda do nosso Santo Padre. Se não acontecer nada até lá, se Deus quiser não vai acontecer, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Então encerramos essa nossa formação de hoje. Na segunda-feira eu não consegui fazer um vídeo para vocês, devido a ser a festa do meu padroeiro. Mas na sexta eu vou me esforçar e talvez até amanhã eu consiga gravar mais um vídeo e postar no canal, tudo bem? Então a gente encerra aqui em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.